Aleluia, glória a Deus. Eu tenho o prazer de saudar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Que alegria poder estarmos na presença do Senhor nesta noite. Enquanto estávamos ali louvando, eu estava lembrando que enquanto nós estamos aqui na casa do Senhor, há muitas pessoas que estão lá fora, achando estarem felizes, adorando a ídolos que estão mortos. Mas nós, Igreja do Senhor, já fomos alcançados pela graça do Senhor. E nós adoramos nessa noite a um Deus vivo. Aleluia, Ele está vivo. E nós precisamos nos derramar na presença dEle. Então que nessa noite nós possamos abrir os nossos corações e entender que o Senhor quer nos encher, quer que nós venhamos a nos derramar em sua presença. Abra suas Bíblias no capítulo 14 do livro de João. Nós vamos ler a partir do versículo 15. João capítulo 14, a partir do versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Aleluia. Nós estamos diante de um texto que antecede a crucificação de Jesus. Nesse texto, Jesus ele reúne os seus discípulos e ele começa a reacender dentro de seus corações, a lembrar-vos de todos os ensinamentos que ele já havia dado durante todo o seu ministério em que esteve com eles. E os discípulos, eles começam a perceber que aquilo que Jesus estava falando era como uma despedida. E os corações começam a ficar atemorizados, perturbados, perguntando o que iria acontecer. Aleluia. Mas o capítulo se inicia dizendo: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Mas eu vou preparar-vos lugar. Aleluia. E eu virei outra vez, para que onde eu estiver, estejam vocês também. Aleluia. Jesus começa iniciando, reacendendo a promessa do céu, dizendo: olha, vocês estão aqui, mas é só um pouquinho de tempo. Eu vou subir e vou preparar-vos lugar. E eu virei outra vez e vocês subirão comigo. Então não precisa estarem com os corações conturbados. Não precisa estarem preocupados ou confusos pensando o que irá acontecer. Aquilo que eu falei para vocês durante todo esse tempo em que estive convosco, eu sou fiel para cumprir com a minha palavra. Aleluia, glória a Deus. Mas é engraçado porque muitas vezes
nós estamos na casa do Senhor e às vezes nós estamos distantes do Senhor. Tomé e Filipe começam a questionar: mas Senhor, mostra-nos o Pai. Quem era este Deus de quem você está falando? E o Senhor olha para eles e diz: como assim, Tomé? Como assim, Felipe? Mostra-nos o Pai. Eu estive com vocês durante todo esse tempo e vocês ainda não me conheceram. Vocês ainda não me conhecem. Vocês ainda não entenderam que eu e o Pai somos um? O Pai sempre esteve do lado de vocês, Tomé e Filipe. Sempre estive do lado de vocês. O Senhor está nos convidando para o conhecer intimamente. O Senhor está aqui conosco nessa noite. O Senhor está do nosso lado. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Mas o que eu quero trazer de reflexão nesta noite é as bênçãos que estão reservadas para aqueles que guardam a palavra do Senhor em seus corações e o obedecem. Aleluia, glória a Deus. Sabe, meus irmãos, quando nós decidimos obedecer ao Senhor, aquilo que o Senhor promete para as nossas vidas não vai só alcançar a nós, mas as bênçãos do Senhor vão alcançar toda a sua descendência. A obediência de Abraão em Gênesis, como foi falado aqui pelo nosso irmão Ítalo, não alcançou somente a vida dele. Quando o Senhor chegou para Abraão e disse: sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar, e far-te-ei de ti uma grande nação. Abraão estava diante de uma coisa difícil, de um pedido difícil. Não é fácil sair do nosso lar. Não é fácil abandonar os nossos. Não é fácil ir para uma terra desconhecida. Mas Abraão confiou na palavra daquele que estava falando com ele. E por causa da obediência de Abraão, toda a terra foi abençoada. Ele disse: em ti serão benditas todas as pessoas da terra. Você que está aqui nessa noite é alcançado, é abençoado por causa da obediência de Abraão. Aleluia. Glória a Deus. Mas teve e esse é o personagem mais lindo e mais importante da Bíblia: Jesus Cristo de Nazaré, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aleluia, glória a Deus. A morte de cruz era a morte mais humilhante que existia naquela época. E Jesus, mesmo sabendo tudo o que iria acontecer com ele aqui na terra, ele não desistiu da missão dele. Sabe por quê? Porque não era simplesmente só sobre ele. Era sobre toda uma humanidade que seria resgatada. Aleluia. Era sobre eu e você que estamos aqui nessa noite, que fomos abraçados, que fomos chamados novamente de filhos. Aleluia.
Nós não somos mais órfãos. Nós não somos mais inimigos de Deus, aleluia. Agora nós temos livre acesso à sua presença e podemos clamar dizendo: ah, papai, meu paizinho, aleluia. Você é filho de Deus. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Quando Jesus, antes de iniciar o seu ministério, foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás, a palavra do Senhor diz que ele já havia jejuado durante 40 dias e 40 noites. E após isso, Jesus sentiu fome. E o diabo, sabendo que Jesus estava com fome, foi tentá-lo na sua fraqueza. E o diabo começa: se tu és o Filho de Cristo, transforma essas pedras em pães. Jesus tinha ou não tinha poder para transformar as pedras em pães se ele quisesse? Tinha. Jesus tem poder para fazer infinitamente mais do que isso. Transformar pedras em pães não era nada para ele, porque todo o poder estava sobre as suas mãos. Mas Jesus disse: não, eu não vou ouvir a tua voz. Eu vou continuar obedecendo ao meu Pai. Eu estou com fome, mas eu continuo obedecendo ao meu Pai. Porque o propósito é maior. Porque não é só sobre mim, é sobre toda uma humanidade que vai ser alcançada por aquilo que eu irei fazer. Jesus estava pensando em você. Jesus estava pensando em você quando ele foi obediente até a morte de cruz. E o diabo não desistiu. Continuou tentando. E até o momento em que ele foi para a cruz, os dois ladrões que estavam ao seu lado, um olha para ele e diz: olha, esse aí está dizendo que é o rei dos judeus, que veio para salvar um povo. Mas se ele é mesmo um salvador, por que é que ele não salva a si mesmo, salva nós e desce dessa cruz? Que salvador é esse que não tem poder para descer da cruz? Que não pode salvar nem mesmo a sua própria vida, e está dizendo que vai salvar toda uma humanidade. Qual é o poder desse homem? E o Senhor apenas continua no seu lugar. E ele continua: não é apenas sobre mim. Muito duro é estar aqui. A minha alma está profundamente angustiada, porque os nossos pecados estavam sobre ele, mas ele continuou firme no seu propósito. O Senhor não desistiu, aleluia. O Senhor não desistiu. E ele continua dizendo: há uma bênção para aqueles que amam a minha palavra. Sabe, nós só podemos obedecer a palavra de Deus se nós verdadeiramente o amarmos. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Não foi você que escolheu o Senhor. Não foi você que decidiu estar aqui nessa noite. Foi Ele que te escolheu. Ele te amou primeiro, mesmo você sendo ainda pecador. Nós só podemos o amar porque Ele nos amou primeiro, aleluia.
se me amardes, guardarei dos meus mandamentos. Aleluia. E aí eu me lembro de Pedro, quando o Senhor chega para ele e diz: Pedro, tu me amas? E Pedro: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas, Pedro. E o Senhor pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me amas? E ele novamente: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas, Pedro. E novamente o Senhor pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? E ali Pedro não consegue mais responder. E ele diz: Senhor, tu sabes. Aleluia, Senhor, tu sabes se eu te amo ou não. Senhor, porque na tua presença eu não posso me esconder. Senhor, porque na tua presença eu não posso te enganar. Senhor, porque na tua presença tu conheces todas as coisas. Nós podemos enganar o nosso irmão. Nós podemos enganar ao nosso amigo, o nosso pai, a nossa mãe. Podemos fingir que estamos bem. Podemos colocar uma capa diante de nós, um sorriso que não é nosso. E por dentro está sangrando, por dentro está ferido. Mas na presença de Deus não. Na presença de Deus você não pode se esconder. Deus sabe o que está em nossos corações. O Senhor vê tudo o que está se passando dentro de nós. Nós não temos como fugir para longe dos teus pensamentos e para longe da tua presença. O Senhor conhece todas as coisas. Aleluia. E tem outra promessa para aqueles que obedecem a Deus. Sabe qual é? Ele diz: eu darei o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da verdade. Aqueles que estão lá fora não podem receber esse Espírito, mas vocês que agora são lavados, que foram comprados pelo meu sangue, vocês que me conhecem, vocês que conhecem a minha palavra, que guardam essa palavra em seus corações e que me obedecem, eu colocarei o Espírito Santo em vocês. Aleluia! O Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade habita em cada um de nós. Glória a Deus. E ele diz: olha, esse Espírito, ele será um amigo. Esse Espírito será alguém que irá vos consolar enquanto eu for para o Pai. Esse Espírito será para testificar com o vosso espírito de que vocês não são mais órfãos, de que vocês não estão abandonados aí. Porque pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta? É difícil, mas pode acontecer. Mas ainda que essa mãe se esqueça do filho que amamenta, eu, o Senhor, não me esquecerei de vocês. Hoje há muitas pessoas com abandonos socioafetivos. Pessoas que foram abandonadas por seus pais, por suas mães, ou por alguma outra pessoa da família. Pessoas que sofrem traumas até hoje. Pessoas que têm dificuldades de relacionamento porque foram abandonadas. Mas se tem alguém aqui nesta noite que porventura foi abandonado por um de seus pais, o Senhor está dizendo: não se preocupe. Eu sou o teu pai nesta noite. Eu te amo, eu te abraço. Eu dei a minha vida por você. Você não é mais órfão. Aleluia.
Receba o abraço do Senhor nesta noite. Seja consolado pelo Senhor nessa noite. O Senhor te abraça, o Senhor te ama e Ele te chama para a tua presença. Eu já contei esse testemunho em outro momento e eu já estou quase finalizando. Mas eu senti vontade de contá-lo aqui novamente, porque eu acredito que alguns ainda não conhecem. E quando fala em abandono, eu conheço muito bem essa experiência de perto. Aos 3 anos de idade, a lembrança que eu tenho do meu pai é ele saindo de casa e abandonando a mim e o meu irmão de apenas 1 ano de idade. E o meu pai, ele não morava distante de mim. Nós sempre moramos na mesma cidade. Eu tinha contato com a família dele. Praticamente todos os dias nós nos víamos. E eu via ele praticamente todos os dias. Mas nós não tínhamos contato de filho e pai. Era como se fôssemos 2 estranhos se encontrando no meio da rua. E por causa desse abandono, eu fui crescendo frustrada. Fui crescendo traumatizada e isso dificultava os meus relacionamentos com as pessoas. Eu não acreditava totalmente nas pessoas e principalmente nos homens. Eu dizia que nenhum homem prestava. Porque a figura de homem que eu tinha na minha vida tinha me ferido muito. E assim eu fui crescendo. E aos 18 anos de idade, aleluia, eu tive um encontro com aquele que me preencheu por completo. Eu fui alcançada por Jesus Cristo de Nazaré. E quando eu conheci a Jesus, um dia, eu orando ao Senhor e dizendo: Senhor, eu nunca vou perdoar o meu pai. Porque ele me feriu muito, Senhor. O meu pai me abandonou. E ele fez isso e isso e isso. A gente se prostra aos pés do Senhor, cheio de razão. Mas às vezes nós nos esquecemos que nós não merecíamos o amor dele. Que nós não merecíamos a graça dele. E mesmo sem merecer, ele nos chamou. Ele nos amou, ele nos escolheu, ele nos perdoou. Mas é muito difícil perdoar. Mas quem ama e obedece a Deus, perdoa. E um dia o Senhor falou comigo: olha, você não coloque os pés para fora dessa cidade sem antes perdoar. Porque dentro de você não há vida. O seu útero é como um maracujá murcho. Você precisa perdoar o seu pai. Não saia daqui sem antes perdoá-lo. E por mais difícil que fosse essa decisão, eu disse: eu vou perdoá-lo. E eu chamei, disse para ele tudo o que eu sentia durante todos esses anos em que nunca tive contato com ele. E ele chorou na minha presença e eu disse: olha, pai, eu te perdoo. Você nunca me pediu perdão, mas eu decido te perdoar. Aleluia, glória a Deus. Perdoe nesta noite. Se porventura tem alguém que te feriu, libere perdão para essa pessoa nessa noite. Ah, filha! Libera perdão nesta noite, aleluia! O Senhor quer te dar vida. Vida em abundância, aleluia. Libere perdão nessa noite para quem te feriu. Lembre-se que o Senhor já te perdoou. E agora o que te prendia não te prende mais, aleluia.
porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Você é sarado nesta noite. As algemas não podem mais te prender. As cadeias que te cercam não podem mais te prender, porque ele nos libertou. Você é livre, 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 aleluia. Você é livre. Nós não somos mais escravos. Nós somos filhos e filhos livres. Aleluia. Libere perdão nessa noite para quem precisa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E eu já vou terminar. Sabe, quando o Senhor nos concede algo em nossas vidas, não é simplesmente só sobre nós. Quando o Senhor nos concede ir a uma faculdade, não é simplesmente sobre ser reconhecido como alguém que tem um canudo, como alguém que é formado. Quando o Senhor nos permite ter um emprego, um negócio, e nos abençoa financeiramente, não é só sobre simplesmente que isso supra as nossas necessidades, ou que nós venhamos a viajar ou a desfrutar das coisas que esta vida proporciona. É sobre algo maior. Quando o Senhor coloca algo em suas mãos, é sobre algo maior, aleluia. E nessa noite o Senhor está dizendo: o que eu entreguei em suas mãos, não é só sobre você. Não é só sobre a sua vida. O que eu entreguei nas suas mãos é sobre algo maior. É muito maior do que os seus pensamentos conseguem alcançar. Sabe, meus irmãos, o Senhor colocou 4 pilares no coração do líder de jovens para ser trabalhado durante todo este ano. E o Senhor também colocou um propósito no coração do pastor, sobre buscarmos mais a presença de Deus, sobre nos derramarmos mais em sua presença, aleluia. Mas é sobre algo maior. Isso aí não é uma ideia simplesmente dos líderes, não. É algo que o próprio Espírito de Deus está soprando nos 4 cantos da terra e dizendo: eu farei novamente aquilo que prometi em Joel 2. Eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, aleluia. Jovens, senhoras, crianças, anciões, homens, mulheres, o Senhor quer um novo tempo para nós na presença dEle. É tempo de termos mais intimidade com o Senhor. Não podemos ficar como Felipe e Tomé, que estava ao lado de Deus, estava ao lado do Pai, mas não estava conhecendo. Há um rio de Deus sobre este lugar. O Senhor está nos convidando a abrir os nossos corações e nos derramar em sua presença. O Senhor quer nos encher. É tempo de mais intimidade, aleluia, glória a Deus. E nós só podemos ter intimidade com o Senhor quando nós nos dispomos a abrir os nossos corações, a esquecer de tudo aquilo que nos prende, que nos amarra, e sermos livres aqui nesse ambiente, aleluia. Feche os seus olhos, adore ao nome do Senhor. Feche os seus olhos, adore ao nome do Senhor. Você é livre, nada mais te prende. Aqui é a presença do seu Pai, não há mais o que temer, nada mais pode te prender. Então se entrega, se renda nesta noite, aleluia, ao nosso Deus.
Ele está aqui nesta noite. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor me alcançou. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Erga suas mãos e diga: eu sou livre. Eu sou livre. Eu Sou livre. Aleluia. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mais uma vez, eu sou livre. Eu sou livre. Onde estão os livres nessa noite? Erga a sua voz. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Nessa noite o Senhor está convidando, aleluia. Você que chegou aqui até esta noite, o Senhor te chama, aleluia. O Senhor quer ser o teu Pai nessa noite. O Senhor quer te abraçar. O Senhor quer mudar a sua história. Onde está a primeira pessoa para Jesus nessa noite? O Senhor preparou uma casa para você, aleluia. E muito em breve Ele estará voltando para nos buscar. Lá neste lugar que Ele preparou não haverá mais choro. Lá não haverá mais dor. Lá não haverá mais sofrimento. Aleluia. Tudo será diferente. É para este lugar que Ele quer te levar. Vem aqui nessa noite. Não saia deste lugar sem ter um encontro com Cristo. Ele tem uma nova vida para você nessa noite. O Senhor te ama, o Senhor te chama e Ele te perdoa nesta noite. Se não tem, que o Senhor possa lhes conceder outra oportunidade. Mas se você tiver ouvido a voz do Senhor nesta noite, não endureça o seu coração, porque nós não sabemos o que pode acontecer conosco ao sair por essas portas. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.